bem-vindos. Hoje a gente mergulha a fundo num tema que mistura tragédia histórica e relatos bem sinistros aqui do Brasil. Vamos falar do edifício Joelma, em São Paulo. Oi. Sim, um episódio marcante e que até hoje, gera muita discussão e arrepio. Exato. Para quem não lembra ou não conhece, a gente está falando de 1º de fevereiro de 1974. O Joelma era um prédio moderno ali na Bela Vista, símbolo daquele progresso todo de São Paulo, sabe? Pleno milagre econômico. Isso. Só que naquele dia, um curto-circuito num ar-condicionado lá no 12º andar virou um inferno que parou o país. Uma tragédia televisionada, praticamente. Pois é. E o nosso objetivo aqui é justamente esse: olhar para os fatos daquele dia, a tragédia em si, e depois investigar essas histórias de assombração que não largam o prédio, Usando o material que a gente pesquisou. É interessante como as fontes apontam isso. O fogo apagou, o prédio foi reerguido, mas parece que alguma coisa ficou por lá. Uma sensação, uma memória, talvez? Com certeza. O incêndio do Joelma, não foi um acidente qualquer. Foi um trauma para o Brasil inteiro. Sem dúvida. As imagens são muito fortes. Gente se jogando, desespero total, as chamas tomando conta de tudo. E o número de vítimas, quase 200 mortos, oficialmente 194, E mais de 300 feridos. É muita gente. É um número absurdo. E pensa no impacto disso acontecendo bem no centro de São Paulo, que era essa vitrine do Brasil moderno, Exato. O Joelma era parte dessa imagem de progresso de uma cidade que não parava de crescer para cima. Ver aquele símbolo ser devorado pelo fogo foi um choque muito profundo para todo mundo. E expôs uma realidade dura, Que realidade? A da falta de segurança, da fragilidade por trás daquela fachada toda moderna. Mostrou que o progresso tinha um preço e que ele podia ser bem alto. Sim, as fontes falam muito disso. Falta de escada de incêndio adequada, material inflamável usado na decoração, nada de sprinklers. Uma receita para o desastre. Perfeita, Precisamente. E essa combinação, a quantidade de mortes, as circunstâncias horríveis, a falha desse ideal de progresso, isso tudo criou um terreno muito fértil para o que veio depois. Foi essa fama de mal-assombrado. Exatamente. O prédio foi reformado, sim, reocupado. Ganhou até outro nome, Edifício Praça da Bandeira. Mas a memória do Joelma, a memória daquele horror, essa foi bem mais difícil de apagar do que a fuligem das paredes. Ela meio que se infiltrou na cultura popular. Ok, então vamos empacotar isso aqui. O fogo acaba, a poeira baixa, começa a reconstrução. Mas aí, as histórias de fantasma começam a pipocar. E com muita força. O Joelma, mesmo com nome novo, vira rapidamente um dos lugares mais, famosos por assombração no Brasil. Como é que isso pegou tão rápido? Olha, o que eu acho fascinante é justamente a rapidez e a especificidade com que essas lendas surgiram. Não era só tem fantasma lá. Apareceu uma história central, muito forte, que quase todas as fontes mencionam, a lenda das 13 almas. Essa é a clássica, Todo lugar que fala do Joelma fala das 13 almas. Sem dúvida. A história básica é que 13 pessoas, no desespero para fugir do fogo e da fumaça, entraram num elevador. Péssima ideia. Nossa. O sistema elétrico pifou, óbvio, e elas morreram ali dentro, presas. Uma morte terrível. E o ponto-chave da lenda, que a torna tão poderosa, é que os corpos ficaram tão carbonizados que não dava para identificar ninguém. Ninguém. Foram enterrados juntos, como indigentes, sem nome, sem um funeral individualizado, digamos assim. E aí a crença popular diz que, por causa disso, por essa falta de identidade na morte, elas ficaram presas ali. É isso? Exatamente essa lógica. No imaginário popular, uma morte tão horrível e anônima impede o descanso, impede a passagem. Essas almas não teriam seguido viagem, Porque não foram reconhecidas, não receberam as homenagens finais como indivíduos, ficaram ligadas àquele lugar, àquele trauma. Faz sentido, dentro dessa lógica do sobrenatural. É uma narrativa muito potente,
porque mexe com medos profundos, o medo da morte horrível, claro, mas também o medo de ser esquecido, de perder a identidade até depois de morrer. E o número 13, que já tem toda uma carga de superstição. Só ajuda a fortalecer o mito. Com certeza. Entendi, mas não para por aí, né? Nas 13 almas é aqui que o negócio fica realmente interessante, para usar uma palavra. As fontes descrevem uma variedade enorme de outros fenômenos supostamente paranormais ali do prédio. Sim, a coisa vai além das 13 almas. Tem os relatos de sons, né? Gente que trabalha ou trabalhou lá, até vizinhos que juram ouvir coisas estranhas, principalmente à noite, gritos meio abafados, lamentos que parecem vir das escadas, onde muita gente ficou presa, né? Choros, coisas que lembram o desespero daquele dia. E tem também os relatos visuais, que são bem comuns nessas histórias. Aparições de vultos, sabe? Coisas que passam rápido pelos corredores, sombras onde não deveria ter nada. Algumas fontes até falam de figuras mais nítidas, assim, meio translúcidas, que aparecem e somem. Difícil de provar, claro, mas São relatos que se repetem, que têm uma consistência ao longo do tempo. Isso é interessante notar. E além de ouvir e ver coisas, as fontes falam de uma sensação, uma atmosfera pesada, sabe? Opressora, que algumas pessoas sentem só de entrar no prédio, ou até de passar perto. Como se o ar ali fosse diferente, carregado com a energia da tragédia. Aquela ideia de que a barreira entre vivos e mortos ficou mais fina ali. Se a gente junta tudo isso, os sons, as visões, essa sensação, o que a gente vê é a construção de uma reputação paranormal muito sólida, né? E com várias facetas. Não é só uma historinha, é um conjunto de relatos que se alimentam. E aí a pergunta não é nem se fantasma existe ou não. Exato. A questão para análise é: por que esse lugar virou um centro tão forte para essas histórias? A tragédia em si é a resposta óbvia, claro. Mas a persistência disso, o jeito como as histórias são contadas e recontadas, isso sugere algo mais, talvez. Será que a própria expectativa das pessoas não influencia? Tipo, você entra lá já esperando sentir ou ver algo estranho. Ah, com certeza influencia. É aquele lance da profecia autorrealizável, né? Aplicado ao sobrenatural. A sua expectativa pode te deixar mais alerta, aí qualquer barulhinho vira um lamento, qualquer sombra vira um vulto. Mas isso não tira a força cultural da lenda, entende? A questão é como a memória coletiva daquele trauma se manifesta e continua viva através dessas histórias. É como se a cidade precisasse de um lugar para depositar o horror daquele dia. E o próprio prédio virou esse depósito simbólico. Falando em prédios e histórias, essa ideia de edifícios grandes em São Paulo com fama de assombrados não é só o Joelma, né? As fontes que a gente viu fazem um paralelo com outro gigante de São Paulo, o edifício Martinelli. Ah, sim, o Martinelli. O primeiro arranha-céu da América Latina, né? Um marco. Exato. Inaugurado lá em 1929, outra época, outra história, mas também cheio das suas próprias lendas. As fontes falam muito de uma mulher loira que ninguém nunca vê o rosto, que ficaria andando pelos corredores. E os relatos mais clássicos de prédio antigo, né? De épocas diferentes e os dois com essa fama? É verdade. Isso levanta uma questão, né? O que será que esses prédios têm em comum, além da altura que faz deles um palco tão bom para essas histórias de fantasma? Sei lá, talvez a própria imponência. Algo tão grande, tão destacado na paisagem, que quase desafia a gente. Isso por si só já não dá uma aura meio misteriosa. Pode ser um fator, sim. A grandiosidade física meio que convida a projeções também grandiosas, né? Seja de poder, de progresso ou do lado sombrio, de mistério, de tragédia. Outra coisa é a quantidade de história que um prédio desses acumula, né? Pensa quantas vidas passaram por ali, quantas histórias, dramas, alegrias, tristezas aconteceram dentro daquelas paredes por décadas. É como se o prédio absorvesse um pouco disso tudo. E no caso do Joelma, essa absorção é dominada pela tragédia de 74. Totalmente. Enquanto o Martinelli tem lendas mais espalhadas, talvez ligadas a crimes, suicídios que rolaram lá ao longo da história longa dele,
O Joelma tem um foco muito claro, o incêndio. Toda a fama sobrenatural dele gira em torno desse evento único e devastador. Entendi. Mas a comparação com o Martinelli sugere um padrão, né? Essa nossa tendência humana de ligar o extraordinário, seja ele grandioso, misterioso ou trágico, a lugares que já são extraordinários por si só na paisagem. É como se esses prédios virassem âncoras para os nossos medos e fascínios coletivos. E essa âncora do Joelma é forte pra caramba, né? Porque mesmo depois da reforma toda, da mudança de nome, de ter virado prédio de escritórios, repartição pública, as fontes são claras, a fama sinistra continua lá, intacta. Continua firme e forte. Ele ainda aparece em tudo quanto é lista de lugar assombrado para visitar no Brasil. Virou ponto turístico por causa disso. É uma transformação interessante, né? Um lugar de uma dor tão profunda que vira atração. As pessoas vão lá movidas por medo, curiosidade, talvez um fascínio meio mórbido mesmo, justamente por causa das histórias e da tragédia. É o tal do dark tourism, né? O turismo sombrio ou sobrenatural. Acha um ponto-chave ali. Sim, e isso diz muito sobre como a gente lida com a memória de coisas traumáticas. As lendas urbanas, desse sentido, elas funcionam como um tipo de memória não oficial, sabe? Como assim? Enquanto o registro histórico foca nos fatos, nos números, nas causas, nas consequências, a lenda foca na emoção, no inexplicável, no arrepio. Ela mantém a história viva na cultura popular, mesmo que de um jeito meio distorcido, fantástico. É um jeito de não deixar esquecer, talvez. Mesmo que seja pelo medo. Pode ser visto assim, sim. A lenda das 13 almas, os gritos, os vultos. São jeitos de contar a história que garantem que o horror do Joelma não vire só uma nota de rodapé esquecida. Mantém aquela carga emocional pulsando. Faz sentido. E a grande questão que fica, que as fontes levam a gente a pensar é: o que realmente assombra o antigo Joelma? São os espíritos das vítimas, como diz a crença popular? Ou será que é a própria memória coletiva da cidade, uma ferida tão funda que se manifesta simbolicamente ali naquele prédio? Talvez a assombração seja a própria história, que não quer ser calada. Então, resumindo tudo isso que a gente viu nas fontes, temos um evento histórico brutal, um incêndio que matou quase 200 pessoas e mostrou a fragilidade por trás da ideia de progresso. E como resultado direto, quase meio século de histórias perturbadoras, de relatos estranhos, que transformaram o prédio num ícone do sobrenatural brasileiro. Um lugar onde a tragédia parece ter deixado uma marca permanente. Exato. E a reflexão final que fica, ainda mais pensando que o prédio foi fisicamente recuperado, mas as histórias continuam, é sobre a natureza dessa marca permanente. O que será que fica, de verdade, em lugares que foram palco de traumas coletivos tão grandes? Seria uma energia, como alguns dizem? Essa é uma linha de pensamento, né? Uma espécie de energia residual, uma impressão psíquica deixada pela intensidade do sofrimento, que algumas vertentes mais esotéricas defendem. Ou seria algo mais nosso, da nossa cabeça, da nossa memória? Essa é a outra grande possibilidade. Seria a força da memória coletiva mesmo. Essa necessidade que a gente tem de achar ou criar sentido, de criar narrativa, até no meio do caos e da dor. As lendas, nesse caso, seriam um jeito de dar forma ao horror, de tentar entender aquilo mesmo que pelo filtro do sobrenatural. Talvez o que assombre seja a nossa dificuldade de esquecer. Ou a nossa necessidade de recontar para entender ou para alertar, né? Talvez a assombração seja a própria memória teimosa. E pode ser também, claro, algo que a gente ainda não entende direito. Uma mistura de tudo isso, talvez? Provavelmente, uma interação complexa entre o lugar físico, a psicologia das pessoas, a cultura que cria e recria histórias, e fica a pergunta que vai além do Joelma. O que dá a certas histórias, a certas lendas, esse poder tão grande de grudar em lugares específicos. Porque algumas narrativas se fixam no concreto e no aço, transformando prédios em arquivos vivos dos nossos medos, dos nossos fascínios e das nossas perguntas sem respostas sobre a vida e a morte.